Olá, meu caro amigo ouvinte, seja muito bem-vindo à TV Santuário. Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho da Associação Espírita Reino de Baluaê. E nada mais justo do que convidar o seu presidente, que está junto com a associação desde seu fundamento. Tudo bom, seu Carlos Adilson? Tudo bom, Wellington. Dr. Carlos Adilson, hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho da associação. Para você poder contar a história um pouquinho da associação, desde o seu fundamento, desde a sua história aí, e também relembrar algumas pessoas queridas e importantes que passou durante esses longos anos na associação. Bom, Wellington, a associação ela foi fundada e começou tudo nos anos de 72, 73 e 74. Em 72, foi buscado pela necessidade da população do município de Terra Roxa, reuniu algumas pessoas do município, como meu pai, José Frei Lopes, São Antônio Carreira, e outras pessoas, alguns religiosos também, que eu não vou citar o nome deles aqui, reuniu e foi daqui para o Rio Grande do Sul um religioso e trouxe um mentor espiritual que chamava Moacir. Ele era um médium e ele veio para Terra Roxa no ano de 72, né, para atender a necessidade espiritual que precisava naquela época, né, quando reuniu essas pessoas. E ali reuniu ali uma média de 5, 6 pessoas e trouxe esse médium para o município de Terra Roxa para que ele atendesse as necessidades, as doenças, os obsessores, né, que tinha naquela época aqui no município, né, das famílias no município. Era um pessoal muito, como eu vou dizer para você? Carente nessa área, e tinha muito problema. A turma falava naquela época que era fantasma, então o município era muito pesado. Se você conversar com o teu pai, com teus avós, né, ou qualquer um do município de Terra Roxa, vai lembrar disso. O município era pesado, sim. Realmente eles falavam que o município era assombrado. Assombrado. Eu quis falar assombrado, mas era o palavreado daquela época. Eles falavam mesmo que o município era assombrado. E devido a estar abrindo tudo o município, aqui era tudo mato, né, na verdade. Estava abrindo, eles falavam que era muito assombrado, contavam muitas histórias. E por causa desse problema ali, tinha muito enfermo, inexplicável, muitas pessoas obsediadas, e né, eram umas obsessões meio loucura, assim, uma coisa meio triste, né? A minha mãe conta, meu pai conta, né, que era meio pesado. Eu me lembro alguma coisa, eu era criança naquela época, e me lembro alguma coisa assim desse nível. E meu pai foi buscar esses religiosos, esse médium do Rio Grande do Sul. E aqui ele veio, ele montou um centro na cidade. E nos anos de 72, 73, ele ficou na cidade com esse centro. Vesprano, a meio de setembro de 74, esse centro dele, por A mais B, pegou fogo. Né? O centro pegou fogo, a casa espírita pegou fogo, né? Mas junto a alguns outros locais ali pegou fogo e queimou o centro. E o centro queimou, o fogo pegou da porta dos fundos para frente, mas quando chegou na frente do altar, o fogo apagou. Era uma não sei, você não vai conhecer, mas naquela época existia muita casa de taubinha. E o centro era metade de taubinha e a metade de capim. Tampava as casas com capim. Então, pegou fogo lá no capim, veio pegando fogo, chegou na parte de taubinha ali, queimou, e na frente era tudo de madeira, esse centro. E pegou fogo ali, só ficou o altar, as imagens, não queimou, apagou o fogo e não queimou as imagens. E estava vesprando a festa de Cós Damião, que foi em 74, dia 25 de 74, que pegou fogo. E dia 27 ia ter uma festa de Cós Damião nesse centro. Né? Era uma festa simples, uma festa onde todo mundo participava ali.
Era até engraçado que as pessoas faziam tudo na mão naquela época, os doces, os brigadeiros, né? Não era nem brigadeiro, era doce rapadura mesmo que as pessoas faziam, né? Eu me lembro, eu era garoto aí de 12 anos. Aquele doce de leite feito em casa, com leite. Leite, então eles faziam em casa. E queimou o centro. Aí ficou todo mundo triste, ficou todo mundo desamparado, né? Ali, todos os médios, tinha ali uns 30 médios ali naquela casa ali. E esse cara todo desamparado, triste. Eu me lembro, no dia que o fogo pegou, a gente foi lá ver, né? Até eu ajudei a pegar algumas imagens, né? Que estava a limpar aquelas imagens, estavam enfumaçadas. E, se eu não me engano, a mãe deve ter alguma imagem dessa no centro aqui na associação ainda. E não tinha onde fazer a festa. Aí esse médium Moacir, que era o encarregado do centro, chegou do pai e falou: seu Zé, não vamos poder fazer a festa esse ano, não tem lugar para fazer a festa. Aí o pai falou para ele: olha, Moacir, eu terminei de vender, tirar o café da tulha, né? Naquela época isso era tudo café, era tudo, né? E nós tínhamos uma tulha grande na época de café. E o pai falou: eu terminei de vender o café e tirou o café da tulha, e a tulha está limpa. Por que você não vai lá e não faz a festa lá na tulha? Aquelas tulhonas de café, aquelas tulhonas grandes de café. E ele veio para a tulha trouxe aquelas imagens ali para a tulha, fizemos um altar improvisado. E engraçado que ali fez a festa e ali ficou um mês, 2, 3, e ele foi ficando a tulha ali. E em 75 deu a geadona, de 75, deu a geadona que queimou todos os cafés da região. Aí, como não tinha mais café para pôr na tulha, o pai foi deixando ali, virou um centro espírita aquela tulha na época. E começou a vir gente de todo lugar. Eu me lembro que vinha... meu pai fazia uns coxos para os animais beber água, tinha que cortar capim, cana. Então, as pessoas vinham de longe de carroça de animais e ficavam aqui na associação por 8, 9 dias ali, esperando os trabalhos acontecer, né? Porque tinha que se tratar, tinha que fazer os trabalhos, e aquelas pessoas vinham desenvolver, se acampavam, e isso foi criando um local assim sagrado naquela época. E isso foi passando o tempo, e essa tulha também foi ficando velha. Foi ficando velha. Quando foi nos anos 80, meu pai pegou, a minha mãe, o Moacir pegou, foi para Rondônia e ficou sem um médium. Aí meu pai, Marcio Antônio Carreira, foi em Campo Grande e trouxe 2 médios de Campo Grande. Esses médios preparou a minha mãe e a mulher do São Antônio Carreira, que é a dona Maria Carreira. Eles fizeram o santo desses, era a preparação deles, as duas se encarregou de cuidar dos trabalhos. Aí ficou mais, até nos anos 80 ali, elas ficaram cuidando dos trabalhos. Aí quando foi em 82, eu já estava a maior, eu comecei meus trabalhos ali, nos anos 80, e eu assumi a associação nos anos 80. Né? Já assumi a direção dela, já assumi não os trabalhos na época, mas eu assumi a direção dela e comecei um trabalho de associado, porque todo mundo vinha para cá, todo mundo vinha para esse local para se tratar. Tá, mas ali, o que era para ficar, a festa, que era para ser só a festa, só a festa. Foi dando, como se diz assim, foi ficando, parece que os guias foi abençoando, foi cada vez crescendo, melhorando, e ficou durante praticamente 10 anos ali dentro da tulha de café. 10 anos ela ficou ali dentro. Aí, nos anos 80, meu pai falou para mim assim: olha, vamos fazer um congá específico. Sim. Um congá. Vamos fazer um congá. Isso aqui não é lugar de trabalhar. Isso aí, a coisa centros tem que fazer de material. Vamos fazer um centro de material. Vamos fazer um congazinho.
né? Aí fizemos um congazinho pequenininho, o recurso naquela época não era muito, a gente fez um congazinho. E até pelo que você estava falando, que o pessoal vinha de carrinho de cavalo, vinha de animal de cavalo, vinha puxado por boi. Teu pai estava comentando um dia comigo que vinha aqueles carros de boi de antigamente, com as pessoas em cima, doente, deitada em cima ali para fazer o tratamento. Sim. Isso aconteceu, isso é real. E daí nós montamos, fizemos esse congazinho. Vamos montar um congazinho, a gente não tinha também dinheiro para uma estrutura financeira. Mas nesse período, você comentou uma vez que foram para a área da tua mãe. Porque teve que desmanchar também a tuinha foi apodrecendo. E como que fazia na área da tua mãe para fazer? Porque tinha que desmontar o altar, né? A gente arrastava uma mesa lá, colocava o santo na mesa e abria o trabalho. Né? Atendia as pessoas. Aí era aquele trabalho todo dia, montar e desmontar. E aí a gente foi. Aí chegou as pessoas e falaram, não, um ajudou aqui, outro ajudou ali, um ajudava aqui, outro ajudava ali. Aí eu vi que as pessoas tinham interesse em que aqui ficasse, né? Parece que os guias, as entidades, queria que aqui virasse alguma coisa assim, fixo. Né? Aí eu criei uma fundação, né? Mas não era uma fundação registrada naquela época. A gente só criou a ideia, né? Porque não existia documento algum. Era simplesmente foi criado ali, ó, vamos aqui no papel, vamos fazer uma associação? Aí quando foi em 82, nós fomos para Curitiba. Aí vieram de Curitiba o presidente de uma federação. Aí eu tenho até uma carteira, acabei esquecendo a carteira, tenho uma carteira de 82. A gente começou dali, a partir de 82, já uma associação. Né? Então foi em 82, em setembro de 82, que deu-se início a associação. Então, ela mesmo, a gente conta o início dela em 74, na festa 74. Mas em 82, criamos uma nova ideia. Vamos ter uma nova estrutura. Melhorar. Também de acordo com o que era possível financeiramente. Porque as coisas eram difíceis. É difícil. Vamos melhorar. Aquela época era... Como que fala? Era os militares que comandavam o Brasil, né? Eu acho que era, né? Era os militares, né? Foi mudada a Constituição em 86, né? 88. Então, era difícil, não era fácil. Mas eu falei, aí eles me chamaram. Falaram, Adilson, você desenvolveu, porque naquela época eu já estava trabalhando, já estava atendendo. Aí eles me chamaram, você aceita tomar conta do santuário? A minha mãe, a Dona Maria, o pessoal que trabalhava. Né? Eu falei, olha, pessoal, para mim trabalhar, eu tenho que criar algo mais sustentável. Né? Aí é onde que a gente se aprofundou mais, aí fomos investindo nos trabalhos. Para criar algo concreto. Né? Uma estrutura, ter um local aberto, ter um local para as pessoas virem, né? E a gente foi devagarinho, nada é fácil, sabe? Hoje quando olha para o santuário, olha para a associação, parece que ela está imensa, mas não foi fácil. Né? Eu me lembro as dificuldades que nós tivemos, para atender as pessoas, para alimentar as pessoas, para dar condições para as pessoas. E a gente foi fazendo um cadastramento desses anos todos. E a gente foi acolhendo as pessoas. E não parou, nunca parou de vir pessoas para a associação. E naquela época também as pessoas vinham, dava galinha, dava... Era uma loucura. As pessoas chegavam assim, não existia um dinheiro para as pessoas contribuir. Até que a moeda não tinha valor também. Não tinha valor, né? Era bem baixo. Eles contribuíam assim. Eles traziam uma galinha, outro trazia um suíno, outro trazia uma rapadura, outro trazia um litro de leite. Saco de feijão, um saco de arroz. Não, era difícil, não foi fácil. Mas só que nós tínhamos que ter uma estrutura, até mesmo para receber as pessoas. Né? E o trabalho que eu vinha fazendo, ele sempre foi um trabalho de sustentabilidade, né? Porque quando eu me desenvolvi, eu me preparei, a minha mediunidade,
eu tive uma estrutura, uns bons profissionais, né, em Campo Grande, que me deu sustentação no meu trabalho. Né? Então eu tive uma estrutura boa e eu tinha condições de atender, eu estava apto a atender as pessoas. Mas para isso, para me arrumar outros profissionais, a gente tinha que arrumar uma equipe. Então em 84 e 85 eu já tinha uma equipe já que me ajudava. Né? E dali para frente a gente foi trabalhando devagar e fomos associando as coisas, fomos registrando, fomos fazendo os registros, fomos montando os registros e fomos buscando as necessidades de crescimento. Aí vocês foram atrás juridicamente também dos direitos, montar a associação correta, sim, porque até então era só a ideia na cabeça, colocado ali no papel, mas nada oficializado. Perante o judiciário, perante o governo, não existia nada. Não existia nada perante a Constituição. Apesar que a Constituição também naquela época não tinha assim, uma validade para essa finalidade, né? Sim. Foi depois de 86 que houve uma Constituição que aí tinha maneira de nós legalizar a casa, né? Tanto que nos anos de 70 e no início dos anos 80, eu me lembro que para a gente ter um alvará para trabalhar no centro, a gente tinha que ir na delegacia tirar um alvará como bar, como restaurante, como salão de festa, tinha que ir lá tirar um alvará e pagar o alvará. E depois na prefeitura, né? Mas o alvará da delegacia era obrigatório. Mas o meu pai conta que não era só isso não, que ele tinha um comércio na cidade e daí todo ano ele tinha que ir na delegacia, retirar esse alvará e ir na prefeitura era um carimbo que eles davam ali também e daí você estava apto a trabalhar, era só isso. Aí eu me lembro que nos primeiros anos do governo Requião, isso eu nunca esqueço, nos primeiros anos do governo Requião, isso lá em 80 e poucos? 80 e poucos, não me lembro muito bem o ano que o governo Requião entrou. E ele, no primeiro mês de mandato dele, ele bateu na mesa e falou, não, vamos parar com essa palhaçada. Centro Espírita precisa tirar o alvará de delegacia, aí ele cortou. Aí no Paraná foi proibido tirar o Centro Espírita, tirar o alvará de delegacia. Aí é onde que eu vi tive uma outra visão, que nós tínhamos alguns direitos religiosos. Aí a gente começou a trabalhar em cima desses direitos religiosos, lutar pelos direitos que nós tínhamos, né? Aí eu fui lutando, né, pelos direitos religiosos. Quando chegou nos anos 90 já estava melhor, né? Ali nos anos 92, 93, a gente já estava já com a casa maiorzinha, a gente já tinha já tinha até luz elétrica, né? Água encanada, né? Já tinha caixa d'água, né? Mas lembrando também que todo esse período, até 80 e alguma coisinha, era na luz de vela, era água do poço, lampião, a gás, eu acho que essa dificuldade. Deve ter até hoje um lampiãozinho a gás. Só por curiosidade, começava que horas o atendimento naquela época? A gente fazia durante o dia, porque de noite era no escuro, então quando era fazer os trabalhos à noite, era na vela, era no lampião, era na lamparina. Eu me lembro que tinha um rapaz, ele montou uma luzinha e ele tinha uma caminhoneta Willys, e ele vinha da casa dele com essa caminhoneta, trazia a bateria da caminhoneta, ele encostava, ele fez coisa na caminhoneta e colocou 2 lâmpadazinhas para clarear o centro. Então ele vinha com a caminhoneta, duro que ele ainda deixava ela na descida, parecia que descarregasse a bateria, ele dava um tranco e pegava a caminhoneta. Acho que você conhece as caminhonetas Willys. Sim, sim. Né? Eu me lembro muito bem que ele fez isso uns par de tempo. Até vinha a luz elétrica, ele fazia isso. Aí quando veio a luz elétrica, aí já ficou melhor, já deu uma outra estabilidade, né? Depois foi encanada a água, né? Que era água de poço, né? Para servir para as pessoas, era água de poço, né? E a gente foi aos passos, a gente foi trabalhando.
E quando chegou nos anos 90 ali, a coisa já mudou, a gente já estava já com a estrutura já boa, né? Já tinha vários médios trabalhando, a gente fez um salão de festa para recepcionar, fazer as festas das pessoas, fazer, né? Então ali nós temos um avanço muito grande nos anos 90. E também para as pessoas chegarem aqui à casa e ter um lugar para poder ficar. Tipo, foi criado na época, não era simples, né, que nem hoje que é bonito, né, uma coisa mais simples, mas foi criado ali um salão para acampamento para as pessoas, né, para as pessoas ficar. Aí foi feito os banheiros para tomar banho, foi feito os, né, porque aí já tinha luz, já tinha água encanada, né? Então foi feito os primeiros banheiros ali. Era mitório, lá atrás era mitório. Muitas vezes as pessoas não conhecem o que é mitório, mas era mitório, né? Mas foi a vida da associação no início dela. Acho que todo mundo tem um início cruel né, no crescimento dela. Mas pelo que você está contando aí, doutor Carlos Adilson, a dificuldade lá atrás fez você ter uma visão diferente. Eu imagino que você teve dificuldade por ter essa visão, até pelos teus pais, que deveria ter, naquela mente, eles tinham só aquela cultura deles ali, você queria expandir, queria melhorar, e ali para eles teve alguns obstáculos, eu imagino isso aí, mas também teve essa dificuldade para você também crescer e valorizar o crescimento dela depois, né? Sim, principalmente com a fé das pessoas. Eu via ali naquelas pessoas, o Wellington, quando vinha, e eu era um rapaz, né, recém-formado dentro da mediunidade, mas eu via nas pessoas ali a fé daquelas pessoas, a crença daquelas pessoas. As pessoas chegavam num trabalho espiritual com muita fé, com muita gratidão, e resolvia aqueles problemas das pessoas. Então eu vi ali que a gente tinha que continuar com um trabalho humilde ali, um trabalho real, né? com a verdadeira espiritualidade, né? Com a verdadeira Umbanda sagrada. Então eu vi ali que havia uma necessidade de manter aquilo, né? De manter os trabalhos. Mas para isso, para manter esses trabalhos, nós tínhamos que ter uma estrutura. Né? Até no meado dos anos 2000, tinha que ter uma estrutura para essas pessoas. No ano 2000 eu estava em Curitiba ali, e eu me lembro bem que o finado Dorival me chamou lá para uma reunião, né? Acho que foi em 2004, 2005, eu devo ter algumas fotografias. Ele me convidou para uma divulgação melhor da nossa região, né, da espiritualidade, do nosso trabalho. Aí a gente participou desses fóruns, desses eventos, né? Eu fui várias vezes em várias regiões buscar fundamento para o nosso trabalho. Tá, né? Então 2006 foi o primeiro passo para o turismo religioso. Foi em 2005, 2006 que eu fui convidado para participar do turismo. O turismo ele chegou na associação pelo um comentário que houve em Curitiba, porque o pessoal comentava muito na capital do estado do nosso trabalho na área da Umbanda, né? E chegou ao ouvido do padre Carlos e do Rubens, que nós tínhamos um trabalho aqui na Costa Oeste, um trabalho espiritual, que vinha muita gente. Sim. Vinha muitas pessoas, participavam muitas pessoas. Né? Em 2005 para 2006, eu estava em Curitiba lá, eu fui levar uns documentos lá em Curitiba, até para registro, e o finado Dorival me chamou lá e falou assim: olha, eu tive uma proposta para vocês aqui, para vocês participar do roteiro turístico religioso sustentável, né? Aí eu peguei e falei assim: mas o que é isso? Eu nem sabia o que era, né, turismo religioso. Nunca tinha ouvido falar. Não, nunca tinha ouvido falar. Eu vi que as pessoas iam no lugar. Para mim era visitação, mas turismo do estado, eu nunca tinha visto falar, coisa parecida. Mas eu me interessei
Aí ele comentando comigo, eu me interessei, por quê? Porque nós estamos aqui no município de Terra Roxa, e nós temos 3 fronteiras. E na época nós tínhamos dificuldade das pessoas sair dos países vizinhos para vir para o santuário. O nosso nome cresceu e nós conseguimos chegar no Paraguai e na Argentina. Sim. Né? Nós conseguimos chegar lá dentro. E não havia dificuldade para os nossos associados estrangeiros chegar até nós. E eu vi no turismo religioso uma chance de legalizar o local para turismo, que essas pessoas poderiam vir para cá tranquilamente, visitar, fazer os trabalhos deles, se tratar, fazer participar dos fóruns, né, sem legalizado. Aí então eu aceitei a proposta deles. Aí eu voltei em 2006 lá, em Curitiba, finalzinho, acho que foi em novembro de 2006, e conversei de volta com o Dorival. Eu falei para ele que eu aceitava a proposta de fazer a Associação Centro de Turismo Religioso na Umbanda. Sustentável. Aí eu pedi um projeto, como que fazia isso, né? Aí eu fui, finalzinho de 2006, 2007, eu fui até a central da CMBB em Curitiba, onde o padre Carlos trabalhava. Ele era o presidente na época da Pastoral do Turismo, né? Aí eu fui lá conversar com ele. Ele passou tudo para mim, como é que era. Tinha várias religiões que estavam entrando na Pastoral do Turismo, não era só a Igreja Católica. E ele queria, sim, que algumas religiões afro-brasileiras, a Umbanda, o afro-brasileiro, que participava do turismo religioso. Desde que comprovada que se tinha um trabalho sério, honesto ali, né? Sim. Então, porque eles não vão te chamar também. Não. Aí nesse projeto entrou no Paraná, acho que 8 casas no Paraná, 8 centros espíritas de Umbanda nesse projeto. Sim. Mas só que tinha que apresentar um projeto dentro de um ano, um projeto com estrutura para eles. Eu sei que na época, a gente aqui, nós aqui da associação, nós conseguimos montar esse projeto, entreguemos para ele. E quando foi nos anos de 2007, que só nós fiquemos no projeto. Ninguém conseguiu ficar no projeto, porque era um projeto sustentável. O que é um projeto sustentável? Para eles na época, era que o local tinha que dar sustentação de crescimento e sustentabilidade. Nós, nesse projeto, não podia pedir dinheiro e nem auxílio para nenhum tipo de órgãos públicos. Entendeu? Então, sim, não existia, não entrava dinheiro público no projeto. A ideia deles é criar um local de turismo que esse local pudesse sustentar sozinho ali. Sozinho. Mas para isso precisava de um projeto. E nós criamos esse projeto, né? Com visitação. Aí nós criamos um projeto, o mini shop, né? Que hoje nós temos, né? Com lanchonete, restaurante, loja de artigo religioso, farmácia para atender os associados, as necessidades dos associados, alimentação, né? Atendimentos particulares, atendimento para as empresas, né? Fóruns, né? Que são vários fóruns durante o ano que a gente faz. Sim. E a gruta de visitação e o local de visitação que se fazia necessário. Porque se é um local de visitação, ninguém vai vir no lugar sem um local de visitação que se comprove que aquilo ali tem originalidade. Sim. Você tá entendendo? Então, a gente teve que fazer esse projeto e comprovar esse projeto. E no Paraná só foi nós que conseguimos provar na época. Tá? Comecemos a fazer todo esse projeto. Em 2008, foi construído o salão de festa, o salão de eventos. E no salão de eventos foi criado, foi feito o primeiro fórum do centenário da Umbanda Sagrada. Né? Então, quando comemorou 100 anos da Umbanda, o primeiro fórum foi aberto aqui no município de Terra Roxa.
É o primeiro fórum de 100 anos. Da Umbanda aqui em Terra Roxa. Aqui em Terra Roxa, no município de Terra Roxa, onde nós trouxemos a ministra do governo federal, né? Ela ficou no município por 24 horas, esteve conosco aqui 24 horas, e aí a gente sentemos e tivemos uma reunião de reestruturamento. Então ela indicou muita coisa para a gente, né? A doutora Bernadette na época, ela era ministra de racial na época, né? Então ela trouxe para nós muita estrutura para nós, assim, ideias e projetos. E a gente acatou aquilo com muita fé, né, que esse projeto. E a gente começou, em 2009, nós começamos a construir a Gruta de Lázaro, de pedra, né, que é o túmulo de Lázaro. Sim. Que é o túmulo de Lázaro, Abaloaê, né? Em 2010 nós inauguramos o túmulo de Lázaro, trazendo aqui algum deputado federal, Wilson Pirques, né, que também ficou com a gente aqui várias horas, né, na inauguração da gruta, e inaugurando sim o roteiro turístico sustentável, porque na época veio o padre Carlos não pôde vir, veio o Rubens, né, que era ali um dos líderes também, da Pastoral do Turismo. Esteve com nós aqui, ele que inaugurou o turismo religioso em 2010. Aí em 2010 nós recebemos a placa, recebemos a notificação, né, para dar o início da criação do santuário, em 2010. Em 2010 nós começamos o projeto do santuário, que até 2010 nós tínhamos o Centro de Umbanda, que tem até hoje o Centro de Umbanda, né? Em 2010 nós começamos o projeto do santuário, criar, levantar um santuário na associação. Até para quem é de fora, até pergunta assim, mas vocês têm um santuário aí, de onde surgiu? Hoje, ali do lado do salão de festa, tem o centro de Umbanda ali, que é o que a dona Penha, né, a mãe Penha, cuida ali. Cuida ali, é o centro de Umbanda. Do jeitinho que tava, ela cuidando com amor e carinho dos guias ali, das imagens ali, perfeito. Perfeito. Então, em 2010 nós dimos um passo ali para levantar o santuário, né? Em 2001, 2002, 2011, 2012, nós conseguimos, trabalhando, nós já tínhamos esse comércio dentro do santuário, que é o restaurante, a lanchonete, a loja de artigo religioso. Isso foi tudo criado entre 2005 e 2010. Né? 2008, 2009 nós criamos a gruta, construímos a gruta, e em 2011 nós começamos o projeto do santuário. Levantar o primeiro santuário de Umbanda. Era um projeto ambicioso. Eu ia fazer essa pergunta. Projeto ambicioso. Sabe? Primeiro santuário de Umbanda do Brasil. E quando você apresentou esse projeto, porque tinha uma diretoria, você apresentou esse projeto para a diretoria. Você pode perguntar para o Ganancinho, que é o contador, ele faz parte da administração de contabilidade, da área de contabilidade. Ele falou que eu estava louco. Ele fazer essa pergunta, ninguém chamou de louco, não? Chamaram o tesoureiro, o secretário, né, o vice-presidente, né, achavam que eu era louco. Você está louco? Como que você vai construir um santuário, o primeiro santuário de Umbanda? Isso não é pequeno, isso é coisa grande. Eu falei, olha pessoal, isso não é coisa que a gente vai construir por um dia, né? A gente começou em 2011 a terraplanagem, né? A gente teve que legalizar a documentação do terreno, né? Aí começou em 2011. Vocês aqui já tinham a escritura ou era aquela sessão de posse ainda? Não, já tinha escritura. Já tinha escritura, né? Escrituras. Aqui acho que foi em 79 que saiu as escrituras legalizadas, né? Aqui em 72 já tinha escritura. Já tinha escritura, já? Escritura. Ah, tá. Aí o pai, como era dono da propriedade, né? Ele é dono da propriedade ainda, mas só que ele falou assim, olha, nós temos que fazer divisões dessa propriedade.
Aí ele fez a documentação, a escritura, uso, usufruto. Aí depois dessa documentação terminada, foi feita em 2011, aí a gente começou a terraplanagem do santuário. Aí tinha que esperar aí 8, 9 meses para a terraplanagem assentar. Em 2012 nós começamos mesmo ali a fundação, levantar o santuário, com dificuldade, com economia, né, trabalhando sol a sol ali, né, dia a dia, com a equipe excelente. A gente pegou os arquitetos, o engenheiro do santuário é o Dr. Rui, né, de Baeti, o engenheiro civil Dr. Rui. Aí a parte de fundação é ele. Na arquitetura, a gente pegou o engenheiro de arquitetura, o Roger, né? E ele mais a Nara, que são os arquitetos do santuário, que foi contratado na época. Eles começaram um trabalho de arquitetura e de formação da arquitetura do santuário. E ali nós começamos a trabalhar, e cada um dava uma mãozinha, e parece que quando nós começamos, parece que os guias, as entidades ajudam tanta gente, que quando nós começamos o santuário, eu achava que aquilo era impossível. Né? Eu achava que aquilo era impossível. Eu vou falar em números. Na época que eu comecei o santuário, eu me lembro que o contador falou para mim: olha, você vai começar o santuário, você tem 400 mil reais na conta no banco. Para começar a construção. E você precisava de 1 milhão. Não, precisava de 1 milhão, era 400 conto. Aí, mas um engenheiro civil, ele chegou e falou para mim: olha, você com 400 conto, 400 mil, ali dá para você começar, porque você não vai construir isso aqui de um dia para o outro. Então, de acordo, o dinheiro vai entrando, vocês vão construindo. E a mesma coisa falou o arquiteto para mim: não, você não precisa juntar todo o dinheiro primeiro, para depois você construir. Você vai fazer as construções, de acordo com o dinheiro vai entrando. Tá, eu fui na administração ali, a gente vai trabalhando e começou a construção. Aí começou em 2002, 2012, 2013, 2014, 2014 acabou todo o dinheiro. Não tinha dinheiro. 2014, 2015 o dinheiro sumiu. O dinheiro sumiu, e o que entrava não dava para pagar as custas. Aí o que eu fiz? Sempre fui uma pessoa assim de muito crédito. Eu entrei nos bancos financiar. Eu fiz 12 financiamentos particular no meu nome. 12 financiamentos? 12 financiamentos particular no meu nome. Sicredi, Itaú, particular. De acordo eu ia fazendo, eu precisava do dinheiro, eu ia fazendo financiamento, né? E fui negociando esse financiamento, Eu vou falar para você, eu cheguei a pegar dinheiro até com a agiota para construir isso daqui. Tem a Jota, amigo meu hoje, que olha para mim, e você vai ver eles nos eventos aí. Uhum. Eles ajudou a custear, emprestava dinheiro para nós para a construção. Um dia eu vou acabar. Na hora que eu acabar, eu vou continuar pagando. Sim. Eu fiz um projeto, sentei com o gerente do Banco Sicredi e fiz um projeto, apresentei para ele. Eu tinha esses bons financiamentos. Ele falou: Deus, vamos fazer o seguinte, você faz um financiamento só, nós quita todos os financiamentos, nós fazemos um financiamento só ali, e você termina de construir o santuário e depois você vai pagando depois de terminar. Então, em 2015, em dezembro de 2015, eu estava finalizando o santuário, já terminando. Em 2016, eu comecei a finalizar as pinturas, né? E quando foi em junho de 2015, dia 24 de junho de 2015, 16, nós inauguramos o santuário. Foi assim uma explosão. Pô, você conseguiu. Mas eu consegui inaugurar o santuário com a dívida de quase 1 milhão, na época, em 2015. 2016, né? 2016. Uma dívida de quase 1 milhão. Quase 1 milhão.
Mas o teu projeto estava ali. Meu projeto estava pronto. Bom, construído tá ali, agora é batalhar para pagar o dinheiro. E a gente foi trabalhando, o recurso foi entrando, e ali com o trabalho que nós fomos fazendo, né, e nunca parou de associar as pessoas, e a gente conseguiu pagar todas as contas, né, 2018, 2019, eu não devia mais nada para ninguém, né? Tudo quitado. Tudo quitado. Aí também entra a força dos guias também, né? Sim, graças a Deus eu tenho uns mentores espiritual que nos ajudam muito, sabe? Eu acho que a minha fé e acreditar que eu vou conseguir é que levou o sucesso todo do santuário, né? Quando foi para comprar as imagens para pôr no santuário, as pessoas, a pessoa fala, mas por que ficou tão caro assim, né? Eu me lembro que foi ligado para a empresa em Campo Grande para comprar as imagens do santuário e eu fiz uma lista de imagens que eu precisava pôr no altar. E eu pedi para o rapaz que eu precisava de umas imagens sacras. Ele olhou para mim e falou assim, mas isso fica uma fortuna, as imagens sacras. Eu falei, não, eu preciso das imagens sacras. Até para um santuário tem que ser umas imagens sacras, que é muito mais bonita, muito mais apresentável, e o altar fica... porque as pessoas vêm tirar foto. Aí ele contratou, a empresa ela contratou uma outra empresa para fazer as imagens. Aí depois dessas imagens, essas imagens foi fabricada, aí precisou de contratar um artista plástico para pintar as imagens, né? Então foi feitas as imagens sacras. E essas imagens sacras, ela deu assim um resultado bonito para o santuário, né? Então, todo aquele sonho que eu tinha de chegar ali, fazer aquilo que o Padre Carlos queria, tanto que na inauguração eu tive um prazer imenso de ter o Padre Carlos aqui no santuário, né, na inauguração, ele que inaugurou o santuário, porque era uma coisa assim que no Paraná, no Brasil, inaugurar o primeiro santuário de Umbanda no Brasil, né? E viu o Padre Carlos, que era um presidente da Pastoral do Turismo, né, que foi a pessoa que mais deu força para nós construir o santuário. Sabe? Então isso foi um prazer imenso de receber ele aqui, né, na inauguração, e todos aqueles elementos, né, os parceiros que nós tivemos durante todo o período do santuário. E o número de associados que nós adquirimos durante todo esse trajetório. Nós chegou aqui em 2020 com 150 mil associados. Em 2020 nós chegamos com 150 mil associados. Eu tive olhando no ano passado, nós estávamos com 157 mil associados. Eu fui fazer um levantamento de perca de associado, né? Nós perdemos aí durante esses 40 anos, que é normal, faz parte do círculo da vida, nós perdemos aí em torno de 45 mil associados. Tá, mas agora você chegou no ponto que eu queria chegar. E a pandemia para o santuário? O santuário, a associação em geral. Porque, vamos colocar ali, não só o santuário, é a associação em geral, a pandemia. Ela teve mais perca de associado que o normal. Mas assim, a gente fala assim, qual foi o impacto que deu a pandemia para a associação inteira, em geral? Sim, nessa pandemia assustou a direção, né? Mas nós nunca deixou de abrir as portas, em momento nenhum. Pelo contrário, na pandemia nós abrimos, o período que mais nós atendemos pessoas, foi na pandemia. Mas como é que o turismo aí deixou de ser turismo? Começou pessoas nos procuraram e nós atendemos tanto pessoalmente, por telefone, por meio de comunicação. Eu fiz uma plataforma de atendimento na pandemia que foi excelente, não deixou um associado na mão. Deixa eu deixar bem claro e explicado, porque às vezes o associado, a pessoa que está ouvindo a gente, está vendo a gente,
Ela fala assim, mas o atendimento é por telefone? Não. Era orientação. 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 O atendimento que foi feito por telefone era orientação. Não era o atendimento de saúde que o guia Dr. Fritz faz hoje, né? E hoje nós temos também o Hélio, que é o vice-presidente, com o Dr. Eber também, né? Sim. Fazendo os atendimentos. Então nós perdemos bastante, perdemos, né? A questão financeira, logicamente, que foi um abalo para toda a administração, né? A pandemia, ela passou 2 anos ali com dificuldade. E outra coisa, antes da pandemia, em 2019, nós queremos um projeto ambicioso, que era o projeto da estátua, de levantar a estátua do Dr. Fritz. Então nós investimos muito nesse projeto de ter, em 2019, a primeira estátua da imagem do Dr. Fritz real de bronze. Então a gente investiu muito. Né? Quando foi dia 23 de dezembro de 2019, nós trouxemos a estátua para o santuário. Então, você vê, 2019, nós passamos o ano todo investindo nessa estátua, com pesquisa, com artista plástico, né? Nós investimos nessa estátua, nessa imagem, né? Porque até mesmo para resgatar do Dr. Fritz da Alemanha a real. É imagem e semelhança que se fala, né? Aí eu tô abrindo a palavra e falo assim, ó, essa aqui, pessoal, é a imagem e semelhança do Dr. Fritz, igual vocês vão ver aqui na foto, que eu vou colocar aqui, na foto aqui. A imagem e semelhança, inclusive a altura, 2,5 metros de altura, né? 2 metros. Ele é alto. Então isso tudo gerou. Aí logo em 2020 veio a pandemia. Isso aí. Né? Veio a pandemia, aí deu um baque, logicamente, deu um baque. Nós perdemos muitas pessoas, né? Associados, né? Que deixou de participar dos eventos, porque foi cortado todos os eventos que nós tínhamos, só atendia na clínica, só atendia no setor de saúde, né? Então, nós passamos ali 3 anos da pandemia meio arrasto. Ô, Dr. Carlos Adilson, você falou dos eventos aí. Quais são os eventos anuais do santuário? 6, né? 6. Hoje nós temos em janeiro a festa de Oxóssi, que é São Sebastião. São Sebastião. Em abril nós temos a festa de São Jorge, que é o cruzamento dos carros. Cruzamento dos carros, carreata de veículos, né? Em junho nós temos a festa de Xangô, né? Que é São Jerônimo, que é a festa junina. Sim. Em setembro nós temos a festa de Cosme e Damião, né? E os festejos de aniversário da própria associação. Em dezembro nós temos a festa do Zé Pilintra. Faltou uma, a festa dos pretos velhos. Em maio tem a festa dos pretos velhos. Em maio tem a festa dos velhos. Festa dos pretos velhos. Então são esses eventos que nós fazemos. É um evento atrás do outro que a gente faz. Sim, né? sim. Esses eventos ele tem uns custos muito altos para nós, né, do santuário hoje, porque são eventos que não existe cobrança nesses eventos. Nós não fazemos os eventos para cobrar nada de ninguém. E sim para poder saudar e contribuir ao associado com esses eventos. Sim. Entendeu? Então, os eventos da associação não é para vender nada para o associado, simplesmente é para agradecer o associado pela permanência dele aqui dentro da casa. Né? Então, os eventos é para essa finalidade. Todos os eventos nós fazemos para agradecer o associado. Tá. E depois da pandemia? Caiu os atendimentos, diminuiu um pouco o público. E pro santuário, para a associação? Como assim você fala da dificuldade? Dificuldade de trazer o povo, dizer assim, a dificuldade em trazer o peregrino até a casa de novo. Hoje não vejo assim essa dificuldade. Não, depois da pandemia. Depois da pandemia eu não vejo. Eu vejo a dificuldade financeira no país. Mas essa dificuldade que nós estamos vivendo no país. O país passou por uma turbulência, né,
de percas financeiras. O governo investiu muito dinheiro em vacina, muito dinheiro, espalhou muito dinheiro, não sei se é certo ou se é errado, mas ele espalhou muito dinheiro. Hoje, você sabe que toda dívida bate na porta. Sim, hoje está batendo na porta. Hoje está batendo na porta do governo. O governo pagar a dívida, o governo vai tirar de quem? Vai tirar da população. Mas trocou o governo, não. O governo, ainda A ou B, é o governo, ele vai ter que administrar o dinheiro de arrecadação. E a dívida está ali, tem que pagar. A dívida está ali, não importa o governo que fez a dívida. Eu sou presidente hoje da associação. Amanhã, se entrar outro no meu lugar, ele vai ter que pagar minhas dívidas que eu fiz. Você está entendendo? Sim. Então o governo de hoje está pagando a dívida do governo anterior. O governo futuro vai pagar a dívida do governo anterior. Então, e talvez tenha ali no governo também uma dívida de 10, 15, 20 anos atrás que está sendo pago. Com a dificuldade de 2 anos de arrecadação, que todo mundo sabe que o mundo passou pela dificuldade de arrecadação, que hoje reflete está refletindo hoje com a população. Porque se você pega ali, você pode conversar com qualquer pessoa no mundo, ninguém ia imaginar que o cara não ia poder ir na igreja fazer uma oração. Sim. Ou a criança ir na escola estudar. Sim. Não pôde, teve que ficar em casa, teve que se fechar. Ninguém no mundo imaginava que você ter que se trancar 30, 40 dias dentro da sua casa. Sim, e hoje nós vemos aí, refletindo hoje nas viagens. Hoje você fazer uma via turística aí fica caro. Sim. Fica caro, então não é fácil. As pessoas vêm muito no santuário pela necessidade de tratamento, buscar o alívio, buscar orientação, buscar aconselhamento, né? Porque o santuário faz esse trabalho de peregrinação, mas não é uma peregrinação com toda. O santuário aqui, nós fazemos um trabalho pessoal. Mas eu estava participando, semana passada, de uma reunião com o turismo religioso do Paraná. E a maior dificuldade, eu vou falar geral, que eu vi ali, é o custo do turista vir até a sua casa, vir visitar. Porque está muito alto isso hoje, tanto de combustível, de rodovia, e de tudo. Hospedagem está muito alto. Sim. Então, existem alguns projetos que ainda estão no papel para tentar baratear hospedagem, alimentação, aqueles negócios. Mas isso é projetos, está no papel, ainda não saiu do papel. Por quê? Não tem dinheiro para ser investido, porque daí tem o subsídio do governo e não tem dinheiro para ser investido. Por que o santuário saiu na frente de todos os outros lugares de turismo? Porque ele não depende do governo. Ele não depende do governo. E as pessoas não vêm aqui só para ver. As pessoas vêm aqui pela necessidade que tem. Uma pessoa está doente, uma pessoa está com a necessidade financeira, uma pessoa está com a necessidade de orientação, a pessoa está com a necessidade de procurar uma saída para o seu problema, né? Então ele vem porque ele sabe que aqui nós temos um grupo de pessoas que atendem eles pessoal. Então os médios do santuário, eles atendem pessoas por pessoa. Não é você chegar em alguns locais religiosos que lá você vai passar lá tem só uma celebração e ninguém vai te atender você. Então são diferentes. No santuário, se abre uma sessão de trabalho é 12 horas. Se você for na Aparecida do Norte, você vai ouvir uma missa só em 40 minutos. Você entendeu a diferença? Se você for numa mesquita, eles vão fazer você vai entrar na mesquita e vai sair, ninguém vai te orientar em nada. No santuário é diferente. No santuário você está com a dor na coluna, você vai vir, você vai ter orientação daquela dor na coluna. Você está com problema financeiro, você vem no santuário, você vai entender como você vai buscar sair do teu problema financeiro. Se o teu problema também é espiritual ou carnal também, carnal, da carne, da matéria. Você entendeu? E se você tem um problema de obsessão, o santuário vai tratar da tua obsessão. Se você tem um problema psicológico, ele vai ajudar a indicar você um tratamento psicológico. Então o santuário tem opção de ajudar o associado e os peregrinos que vem. Então os santuários são na frente, na visitação, não é pelo prédio que é bonito, né? Não, o santuário ele sai na frente no turismo e nas visitações dos peregrinos, porque o santuário oferece
possibilidade de você se encontrar uma saída para os seus problemas. E eu vou falar, depois da pandemia, o que deu de problema não está Não está escrito. Não tá escrito, né? É financeira, é doença, é atraso de tratamento, né? Você sabe muito bem que houve um atraso de tratamento. Para quem não tem o conhecimento, o santuário, a associação, hoje ela está em 7º lugar no turismo religioso do Brasil. Eu dei uma pesquisada em termos de turismo global. No Paraná, nós somos o 8º ponto de maior visitação de turista. E no Brasil, 39º. Nós estamos disputando com praia, com tudo. Você vê, o santuário disputar com a praia, o santuário disputar com as cataratas de Foz do Iguaçu. Você tem uma ideia? Você tem uma ideia. Cataratas do Iguaçu é o primeiro ponto turístico do Brasil. Não. Cristo Redentor é o segundo. Mas por que nós, aquilo que eu falei para você, por que nós disputamos com mais visitação? Porque você vai nas cataratas, você viu, você não vai voltar. No santuário não, você viu, você foi, você vai receber aquilo que você veio em busca e você vai voltar e vai trazer outros problemas para resolver o problema dessas pessoas. Vai trazer as pessoas para voltar. Vai trazer as pessoas para voltar. Eu vejo aqui bastante, isso não é de hoje, Deus lá do princípio, pessoas que vêm uma vez, 2, 3, 4, 5 vezes, e cada vez que ele vem, ele traz 2, 3. É que a gente vê muito aqui, a pessoa vem fazer o seu tratamento espiritual, tratamento de saúde, Lix, e ela não vem só ela vem 3, 4 dentro do carro. Sim. Aí ela vem aqui, ela chega aqui, ela vai tirar foto ali de São Jerônimo, do Oxóssi, vai na gruta tirar foto, fica no altar tirando foto ali, visitando, fazendo suas orações, porque aqui o santuário é um local sagrado. É aquele local que você se conecta com o sagrado ali, para você ter, é como se diz assim, ter afinidade com a sua espiritualidade. Sim. Então, aquilo ali aqui é um local abençoado, sagrado. Então, você chega aqui, você vai deixar todos os seus problemas, você vai sair daqui leve, livre, só das suas orações, dos seus pedidos. E se você tem algum problema de saúde, algum problema espiritual, você vai passar pela consulta, pelo atendimento também espiritual, que vai te ajudar, te auxiliar. Como vem muitas pessoas aqui, eu estou aqui hoje só para me agradecer o que o Dr. Fritz, o santuário, fez por mim. As pessoas vêm agradecer. É tão bonito ver a gratificação. O que eu me lembro agora, do tempo que eu estou aqui, aquele senhor do Paraguai, agora não me recordo do nome dele, que trouxe a imagem de Nossa Senhora de Catuete. Não, é Catupema. Catupema. Eu vou colocar a foto da imagem, linda imagem, em agradecimento que tratou dele, da filha dele e de uma conhecida dele. E curou elas. É isso aí que eu falo. O santuário ele está na frente de todas as linhas de turismo no Brasil por causa dessa finalidade. Após a pandemia, houve uma dificuldade financeira muito grande no mundo e as pessoas visitam quando há uma necessidade. Sim. O que é peregrinação? As pessoas muitas vezes não entendem o que é peregrinação. Eu mesmo, se eu for no lugar, visitar, eu visito muito quando eu estou de férias, quando eu estou, né? Que nem agora final de ano também vou sair, vou fazer umas visitas aí em alguns lugares turísticos, né? Nós somos de carne, nós somos seres humanos, nós precisamos descansar a cabeça. Quando eu vou descansar, eu vou visitar. Eu gosto de ver, eu gosto de buscar nova visão. E eu vejo quando a gente vai visitar o mau atendimento. Quantas vezes eu fui em lugares de visitação, ninguém veio me atender. Sim. Ninguém vem me cumprimentar. É que nem você vai na igreja do Bonfim, na Bahia, aí tem as barraquinhas, um monte de barraquinha, vendendo aquelas fitinhas. Aí você compra a fitinha, mas ninguém te orienta como você tem que fazer. Um fala uma coisa, outro fala outra, cada um fala de um jeito. Sim. Aí tem lá o local que você vai amarrar e fazer seu pedido, sua fé ali. Como também tem na Aparecida do Norte, tem a igreja antiga lá, que tem a imagem, né? Que é uma réplica, né? A imagem lá. E daí você chega lá também para você fazer seu pedido, sua oração. Mas ninguém está ali para te orientar. Ninguém te orienta. E o santuário é diferente. Todas as pessoas que chegam no santuário vai ter um grupo de pessoas para atender, para comunicar com essa pessoa, para ouvir essas pessoas. Quando as pessoas vêm no trabalho de passe e benzimento ao sábado, né?
Eles vêm, eu vejo as pessoas virem, eles querem ir lá tomar o passe o vencimento. Eles querem estar diante do médium ali, que está ali para tomar o passe o vencimento. Então, é diferente. Então, é uma peregrinação do santuário que é totalmente diferente de qualquer peregrinação que tem no mundo. É por isso que o santuário saiu na frente na correria do turismo do mundo hoje. Também sei, como você falou, mas o santuário aí está nessa posição. Sim, mas por que está na posição? Porque é algo que acho que Deus nos deu aqui, os guias nos guiou para essa finalidade, para ter um bom atendimento, para resolver os problemas desses peregrinos. Que todos os peregrinos, quando vai numa peregrinação, porque ele tem um problema. Não, eu vejo pela nossa web rádio ali, que a gente está online. Aí a gente tem o horário da manhã, que é às 9h15, 9 horas a gente abre o programa, e 9h15 a gente faz a oração. O tanto de pessoas que pedem oração pra gente, que acompanha a gente, que está ali vendo, ouvindo, que agora, a partir de terça e sexta-feira, a gente vai começar a transmitir ao vivo, e as orações vai ser ao vivo também. A gente vai transmitir pelo YouTube as orações também. Então vai fazer o programa ao vivo, toda terça e sexta-feira. E vai ter o minuto da oração ali. E as pessoas mandam mensagem pedindo a oração, as pessoas chegam ali, escrevem, eu quero ser hora tal, a gente faz a oração para essas pessoas. Eu vou voltar atrás para você. Quando nós estamos no trabalho espiritual, fazendo um atendimento espiritual, o peregrino que vem nesse trabalho espiritual, ele precisa de ajuda. E qualquer peregrino, em qualquer seita religiosa que ele vai nessa seita religiosa, ele vai atrás de ajuda. Seja em qualquer seita religiosa. Tá? Em qualquer seita religiosa, ele vai buscar ajuda. Então, nós temos que respeitar o peregrino. Nós temos que dar uma boa orientação para esse peregrino. E desde que ele vai na Aparecida do Norte, que ele vai na caminhada da fé. Você acha que uma pessoa que está... Caminho do Rosário, né? Caminho do Rosário. Você acha que uma pessoa que está saudável, que tá lá gozando de financeiro, ele vai fazer caminhada? Ele vai fazer peregrinação? Não, ele vai para a praia. Isso é verdade. Você entendeu? Uma pessoa que está bem de saúde, uma pessoa que está bem com a tua vida, que está rico, ele não vem para um santuário. Ele não vai para um santuário. É raro as pessoas, é raro. Não. Cada 100, olha se vem meio. Eles vêm meio. Então as pessoas têm que prestar atenção, principalmente as pessoas que administram essa área. As pessoas os peregrinos que vai atrás, que vai buscar o aconselhamento religioso, a pessoa que vai buscar ajuda religiosa, a pessoa que vai buscar orientação religiosa, a pessoa que vai se tratar religiosamente através da tua fé, ele precisa de ter acolhimento. É aquilo que nós aqui oferecemos para as pessoas, são acolhimento. E o acolhimento hoje está difícil, né? O acolhimento hoje está bem difícil das pessoas ter esse acolhimento. Parece que o calor humano está se acabando. Sim, eu acho que o primeiro passo do mundo, né? O primeiro passo do mundo não é você ficar no pedestal. Nós temos que abaixar um pouco a guarda e ver que a humanidade precisa de colo. Eu, como médium, a minha vida inteira eu dei colo. A minha vida inteira eu abracei, eu sorri, eu acolhi, a minha vida inteira. E eu acho que o sucesso da associação ela é nisso aí. E todos o meu grupo de trabalho, eu exijo isso deles. Se quer participar do quadro de colaboradores da associação, tem que ser acolhedor. A primeira coisa é acolhedor. Acolhedor. Se não for acolhedor, não faz parte do quadro de colaborador da associação e do santuário. Primeiramente, que a espiritualidade vem com a gratidão. A gratidão. Não seria bem certa a gratidão. Seria a palavra mais correta seria
como que eu vou falar? Não é a santificação também. A espiritualidade vem com caridade e Caridade, gratidão. gratidão. Muita gente faz caridade. Eu faço caridade, mas não tem gratidão, não acolhe, não põe no colo, não dá um bom dia, não dá uma boa tarde e diz que faz caridade. Caridade é você acolher, caridade é você receber as pessoas, caridade é você dar a mão para as pessoas, caridade é você dar informação para as pessoas. Você entendeu? É isso que o santuário promove, é isso que o santuário faz. Aqui, o meu trabalho aqui no santuário é essa finalidade. O meu trabalho, o trabalho do Hélio aqui é essa finalidade. É passar para as pessoas segurança, onde se comprova cientificamente essa segurança. Entendeu? Onde cientificamente nós conseguimos ajudar as pessoas. E para isso tem que ter toda uma equipe por trás, nos bastidores, ajudando, auxiliando, para ter tudo isso aí. Põe na cabeça, um padre não celebra a missa sozinho. Não. Um pastor não faz um culto sozinho. Um médium não faz um trabalho sozinho. O médium sozinho ele não consegue atender a espiritualidade sozinho. Um pai de família não cria teus filhos sozinho. Uma mãe não cria teus filhos sozinho. Realmente. Um governo não administra um país sozinho. Nem o município. Não, você entendeu? Então, eu vejo muitas vezes as pessoas que se torna dirigente, administrador de locais públicos e acaba não tendo a paciência de acolher as pessoas. De acolher, receber, de dar o meu eu para o seu. As pessoas querem o seu para o meu. Esse é o tom. Então, muitas vezes as pessoas olham, né? Como vocês têm um quadro de associado desse porte? Como você chegou, o santuário chegou no topo, um templo de Umbanda chegar no topo do mundo? Não, é um templo que o Zélio Fernandinho de Moraes queria construir lá atrás. Talvez ele não teve a oportunidade pela dificuldade da época. Da época dele. Mas essa ideia de ter o primeiro santuário de Umbanda do Brasil, a Umbanda Sagrada, que o santuário é Umbanda Sagrada, essa é uma ideia de Zélio Fernandinho de Moraes. Onde, pela dificuldade da época dele, ele não conseguiu, porque quando o Zélio Fernandinho de Moraes começou a Umbanda, ele não tinha conhecimento que as pessoas não tinham condições de ir até aquela casa onde ele estava. Ele criou casas para atender aquelas pessoas. Para atender as pessoas. Então ele foi criando uma casa aqui, outra ali, outra lá. Então cada região ele criava uma casa. É uma Umbanda sagrada. Umbanda sagrada. Eu, como médium, eu já fiz diferente. Eu já criei um santuário que as pessoas hoje podem vir até mim. Eu não preciso ir em cada casa. Hoje é mais fácil as pessoas me visitar do que eu visitar as pessoas. Até porque as pessoas querem ver um templo de Umbanda, um santuário de Umbanda. Como vocês estão vendo aqui na foto, um santuário de Umbanda. A mãe Iemanjá aqui, as pessoas aqui tirando foto. Aqui não está a foto de Oxóssi, mas temos ali a imagem de Oxóssi ali do lado. Aí. Então, esse é um projeto da associação. A associação ela é uma empresa sem fins lucrativos que administra o santuário. Isso mesmo. Quais são os seus projetos para o futuro aí, para a associação? Aí, olha, como eu disse, ainda falei, esqueci de... acabei deixando a escola para trás. Pois é, tem escola. Você vê só, hoje nós estamos aí, você é aluno, né? Você é aluno. Estamos formando esse ano. Formando esse ano. Então nós temos uma escola aí que está já com a primeira turma acadêmica terminando os 5 anos de estudo. Né? Vai se formar médio, já formado, preparado para tocar suas casas. Da primeira turma, a gente está aí com 5 anos já com a escola, trabalhando e dando um bom resultado. Tanto por ensinamento para os novos profissionais, né? E a gente vai continuar com a escola, vai continuar com o nosso trabalho, né? Temos alguns projetos para o ano que vem, sim, né?
Temos projeto ambicioso de trair aí para o Brasil inteiro, né? O santuário se torna responsável aos médios do Brasil todo. Então, a gente está colocando em prática aí com um grupo de advogados, né? Uma legalização mediúnica do Brasil. Então, o santuário ele vai ficar responsável a esse tipo de legalização. Né? Então, esse daí um próximo vídeo. Esse aí é mais específico. Quando você perguntou dos projetos, né? Dos projetos, vai ser um vídeo que eu quero fazer com o doutor sobre especificamente essa ideia do médium que está. Mas assim, já é um projeto que já vinha lá de trás, a gente já estava trabalhando desde 2016 também nesse projeto, né? Agora com a nova lei que saiu, ele vai dar mais sustentabilidade para essa finalidade. E nós estamos aí para projetar, nós estamos aí para ajudar, nós estamos aí para desenvolver os trabalhos mediúnicos, nós estamos aqui para atender as pessoas no santuário, né? A associação foi criada para essa finalidade, para ajudar, para acolher, para administrar um grupo de pessoas religiosas. Certo. Bacana, bacana. Então, muito obrigado pela presença do doutor hoje aqui conosco. E o senhor quer deixar uma mensagem para o nosso público que assiste nós? Eu quero agradecer não só ao meu diretório, né, que é os meus colaboradores, o pessoal da diretoria, mas todos aqueles que, direto e indiretamente, Hélito, que trabalha com a gente. Deus da pessoa que corta a grama, você que administra a locução do santuário, que é o porta-voz do santuário, né? Do secretário, da zeladora, da menina que trabalha na farmácia, do pessoal que trabalha na cozinha, dos atendentes, as pessoas que consertou o telhado, os pedreiros que construiu, que faz as reformas, né? Nesses 49 anos de trabalho, de existência, 49 anos de luta. E a gente não luta só, a gente luta com essas pessoas. Eu vejo aqui Deus do pintor que pinta a parede, a gente sempre escolhe aquela pessoa que tem amor no coração para trabalhar com a gente. E eu quero agradecer essas pessoas. E quero agradecer todos os peregrinos que passou por aqui nesses 40 anos. Né? Todas aquelas pessoas que nos visitou. E todas aquelas pessoas que ficou como associada com a gente aqui. Né? Hoje nós temos em atividade aí mais de 100 e poucos mil associados em atividade. Né? Agradecer também ao meu pai, o senhor José Freire, Dona Maria da Penha, que é a matriarca da casa, meus médicos que trabalham comigo, né? Agradecer minha mulher, minha filha, que me satura, me aguenta, né? E quero desejar para todos nós sucesso. É isso que eu venho aqui batalhando e venho trabalhando. E falar na luta que nós tivemos para chegar até aqui. Tá? Eu resumi o mínimo possível, mas não foi fácil para chegar até aqui. Nós conseguimos chegar. Lutemos contra o preconceito ainda. Esses dias eu fui visitar os amigos, tirei uma semana para visitar os amigos, e eles me perguntaram se existia muito preconceito. Eu respondi para eles, não existe preconceito, existem pessoas que não estudam, pessoas mal informadas. O preconceito acabou há muitos anos atrás. Pessoas que não têm conhecimento de causa e efeito. Eu quero agradecer todos vocês, meus amigos, minhas amigas, meus colaboradores, todas as empresas que trabalham com a gente e estão trabalhando com a gente aqui. Nosso bioquímico, o Júnior, o
João Júnior, que nos ajuda na parte química, né? Os nossos professores da escola, né? O meu secretário Renato, o meu vice-presidente o Hélio, né? Que é um parceiro inseparável, né? Meu irmão Odair, então todos vocês que lutam comigo, meu muito obrigado. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Até um próximo vídeo aí. Muito obrigado. Que Oxalá vos abençoe. Axé a cada um de vocês.